Olá pessoal, tudo bem? Continuando aí o nosso assunto, né, sobre a produção do açúcar aqui na colônia, né, nós já comentamos, né, sobre o uso, né, da palavra ciclo, né, para se referir a um determinado período econômico, né? Então vocês vão ver, né, logo na página 228, que essa coisa, né, do ciclo econômico é uma expressão que está em desuso, né? Não se usa mais, pelo motivo, né, que nós já falamos aqui, tudo bem? Por muito tempo, né, a gente em história, né, quando ia estudar determinados períodos, né, se falava aí, né, do ciclo do pau-brasil, do ciclo da cana-de-açúcar, do ouro, do café, tá? Então, por que que não usa mais esse termo, tá? Porque, como nós falamos, né, no capítulo, nós estamos, né, no auge da produção de açúcar, né? A economia gira em torno desse açúcar, gira em torno da cana de açúcar, mas não é só da cana e do açúcar que vive a colônia, tudo bem? E pessoal, a gente agora tá vendo, né, a crise, né, dessa produção, né, do açúcar aqui no Brasil. Quando a gente tem essa crise e o açúcar, né, ele começa a ser, né, produzido nas Antilhas, né, lá pelos holandeses, isso não quer dizer que aqui na colônia vai deixar de produzir açúcar, tá? Com a expulsão dos holandeses, o que vai acontecer é que a nossa economia, certo? Ela não vai depender da cana de açúcar, tudo bem? Então, por isso que essa coisa aí de ciclo econômico, ele é em desuso, tá? Quando a gente for ver, né, o auge da produção, desculpa, né, no auge aí, né, do ouro em Minas Gerais e depois lá para frente, né, o auge do café, tá? E vocês encontrarem, né, o ciclo da mineração, o ciclo do café, é porque a economia naquele momento girava em torno desses produtos, tudo bem? Então a economia do Brasil em determinados momentos vai né, depender de determinados produtos, tudo bem? Mas não quer dizer que quando, né, vamos usar a palavra ciclo mesmo em desuso, né? Quando esse ciclo ele entra em crise, que determinado produto vai deixar de ser produzido, tá? É que daí a economia já não gira mais em torno disso. Deu para entender? Outra coisa também, né, é porque na colônia, né, no caso aqui do açúcar, nós não vamos ter só a produção do açúcar, né, a plantação de cana de açúcar, né, nós vamos ter aí outros produtos, né, porque quem vivia aqui na colônia, né, precisava aí, né, se alimentar, então nós vamos ter aí, né, os produtos de subsistência e através desses produtos de subsistência, outras áreas da colônia e outros produtos aí sendo produzidos, tudo bem? Pessoal, para essa aula então, né, vocês vão precisar do livro páginas 228 a 230. Nós vamos falar dos holandeses aqui no Brasil. Em capítulos anteriores, nós já conversamos sobre isso, tá? Então, a gente vai dar aí uma retomada, tudo bem? Vão receber, né, lá na plataforma, junto com essa explicação, algumas questões para fazerem. Essas questões, elas estão indo, né, com o gabarito, então vocês façam as questões, vejam o que vocês responderam, o que era para ter respondido, com a ajuda do gabarito, corrige, complementa, se tiver dúvida, o gabarito ajuda a tirar dúvida nesse momento, mas se a dúvida permanecer, envie essa dúvida por e-mail, tudo bem? Fez as atividades, manda pela plataforma para a gente poder acompanhar o que vocês estão fazendo, certo?
Bom, pessoal, então a gente vai ver aí, né, agora sobre os holandeses no Brasil, tudo bem? Então nós já vimos, né, em aulas anteriores, né, que os holandeses, né, eles vão participar, né, da instalação da empresa açucareira, né, aqui na América Portuguesa, né, porque isso custava, né, os colonos, né, os portugueses não tinham dinheiro, precisava de alguém então para financiar tudo isso, tá? Então, os holandeses, eles fazem esse financiamento, certo? Eles entram aí, né, com o dinheiro, né, para se implantar os engenhos aqui na colônia. Tudo bem? Só que eles não vão entrar nessa, né, fazer esse empréstimo numa boa. Eles vão querer algo em troca, tá? Então, o que que eles vão querer? Eles vão querer ter o direito, né, de comercializar os produtos derivados da cana de açúcar lá no mercado europeu. Tudo bem? Porque aí da cana, né, você não faz só o açúcar, né? Nós temos aí, né, vários tipos de açúcar, a rapadura, e o que era valorizado, pessoal, lá na Europa, é esse açúcar refinado, tá? O açúcar branquinho aí que a gente compra, que a gente acaba consumindo aí no nosso dia a dia, tá bom? Bom, a gente vai ter um período, pessoal, que nós também já estudamos, né, que é o período aí, né, da União das Coroas Ibéricas, tá? Onde, né, Espanha entra em guerra aí contra a Holanda e vai proibir, né, essas relações comerciais com a colônia, né? Lembra, né, que nesse período o rei de Portugal morreu, não tinha, né, quem o substituísse, né? Então era um sobrinho aí, né? Rei da Espanha, né? Então a gente vai ter a união dessas duas coroas, tá? Então nesse momento, como a Espanha, né, vai assumir o controle da colônia, né? E era inimigo aí, né? Da Holanda, né? Esse comércio aí, né? Vai acabar sendo aí proibido, tudo bem? Só que, pessoal, para enfrentar, né, esse embargo, essa proibição, esse impedimento, né, que a Espanha, né, vai colocar, os comerciantes, eles vão fundar a Companhia das Índias Ocidentais, tá? O objetivo dessa companhia, pessoal, que era uma empresa, né, era apossar-se, né, dos domínios ibéricos, né, tanto na América quanto na África, tá? Esses holandeses, pessoal, que vão fazer parte aí dessa empresa, dessa companhia, né? Eles também vão praticar a pirataria. Aqui todo mundo já deve ter assistido aí filmes de pirata, né? Então, pessoal, os piratas, né, vão ser aí, né, os ladrões, né, dos sete mares, né? E esses piratas, né, eles também aí vão fazer, né, apropriação, certo? De mercadorias nas embarcações que eles invadem. Tudo bem? Então eles roubam aí mercadorias, acabam aprisionando pessoas, roubam-se cargas também, tá bom? Bom, em 1624, pessoal, essa companhia, ela vai invadir Salvador, lá na Bahia, certo? Os colonos, eles vão resistir, certo? Mas essa resistência, né, não vai impedir que os holandeses, né, avançassem pelo interior, certo? E com isso, eles vão conseguir se estabelecer no litoral, certo? Vão ser expulsos, né, um ano mais tarde, né, quando a Espanha aí envia à Bahia, né, uma esquadra, né, com navios e muitos homens, certo? Só que 5 anos mais tarde, né, esses holandeses, eles vão ocupar novamente uma região aqui da colônia, tá? Dessa vez eles vão ocupar Olinda e Recife, certo? Onde eles vão permanecer por mais de 20 anos, tá? E agora, pessoal, a gente vai ver o que acontece, né, tanto em Olinda quanto em Recife, né, com essa ocupação holandesa, tudo bem? Então a gente vai ver, né, como que vai ficar, né, essas duas, né, que hoje é cidade, mas eram vilas,
né? Depois que vão ser aí elevadas, né? A categoria de cidade, né? E o que acontece, tudo bem, com essas regiões? Então, nós vamos ter aqui na colônia, pessoal, um Nordeste holandês, tudo bem? Depois, então, né, de sucessivas vitórias, né, os holandeses, né, eles vão consolidar o seu domínio na região, né? Eles vão ficar por 20 anos, mas assim que eles chegam, né, eles não vão chegar e ficar numa boa, né? Vai ter a resistência aí dos colonos, né, e do próprio governo, tudo bem? Mas, né, a partir do momento, né, que eles vão ganhando, né, aí essas batalhas, né, que vão acontecendo, né, eles vão se consolidar e vão aí dominar a região, certo? Nesse meio tempo, muitos senhores de engenho, né, vão se unir, né, a esses holandeses, a fim, né, de tentar superar as dificuldades econômicas, né, durante o período aí, né, em que se viveu em conflito. Tudo bem? Pessoal, lá em 1640, né, essa união das coroas ibéricas, ela deixa de existir, né? Portugal aí, né, vai restaurar a sua autonomia, né, diante da Espanha e vai contar com o apoio da Holanda e da Inglaterra, tá? E aí então é feito uma aliança, certo, entre Portugal e Holanda na luta aí contra os espanhóis. Tudo bem? Isso, pessoal, vai provocar aí uma trégua, né, provisória, né, entre os colonos portugueses e os holandeses na América, certo? Porque todos esses combates, né, estava provocando aí um desgaste. Tudo bem? A companhia, pessoal, das Índias Ocidentais, né, que a gente viu um pouquinho lá atrás, né, nomeou então, né, um conde, o conde Maurício de Nassau, para governar a região, tudo bem? Durante a administração, pessoal, de Nassau, os holandeses, né, que eram aliados aí, né, dos senhores de engenho, vão dominar todo o litoral, tá? Esse domínio, né, ele vai desde o atual estado do Maranhão, né, até o Sergipe. Tudo bem? Então, pessoal, essa expansão territorial, né, dos holandeses no Brasil colonial lá no século XVII vai acontecer graças ao governo de Maurício de Nassau, tudo bem? Durante o governo de Maurício de Nassau, pessoal, ele vai aí, né, promover, né, vai proporcionar um grande desenvolvimento urbano nessa área, certo? Sobretudo na região do Recife. Vai estar construindo aí, né, pontes, zoológico, observatório astronômico, teatros, palácios, né? Então essa região, né, com o governo de Maurício de Nassau, vai se desenvolver bastante. E ele, né, vai administrar essa região de 1637 a 1644 e ele vai adotar uma política que vai atender aí, né, aos interesses dos ricos latifundiários locais, né? Lembrando aí, né, que um latifundiário, né, eram os senhores aí, né, donos das grandes extensões de terra, certo? Nesse momento também, né, durante a administração de Nassau, né, com tudo isso que a gente acabou de ver que ele fez, né, Recife também vai ser saneada, então vai receber aí, né, o saneamento básico e ela vai ser aí modernizada, né, então aí nós vamos ter ruas, calçadas, né, vamos ter palacetes, então nós vamos ter uma reforma geral aí no Recife, tudo bem? Durante, pessoal, a administração de Nassau, né, essa região também vai viver, né, um período de paz entre os católicos, né, que em sua maioria eram os portugueses, certo? E os protestantes, certo? Os holandeses, né? Então, os praticantes dessas duas religiões, né, durante o governo de Nassau, eles vão conseguir aí
viver em paz, tá? Vai ser também, pessoal, durante o governo de Nassau, que vários cientistas e artistas europeus vão visitar a colônia, certo? Principalmente essa região do Nordeste, e eles vão receber aí uma missão, certo? Vai ser uma missão aí, né, artística e científica, que eles vão registrar e estudar toda a fauna e toda a flora tropical, né? Então, muitas informações que a gente tem da nossa fauna e da nossa flora é desse período. Tudo bem? Quando, pessoal, se necessitou, né, de recursos aí, né, para financiar as guerras holandesas, né, que estavam acontecendo lá na Europa, o que a Companhia das Índias Ocidentais ela vai fazer? Ela vai fazer o que a maioria dos governos fazem quando precisam de dinheiro, certo? Vão aí aumentar os impostos, tá? E vão aumentar os impostos dos colonos, certo? Lá atrás, né, o pessoal aí, né, da Companhia das Índias Ocidentais tinha feito empréstimos para esse pessoal. O que eles vão fazer também? Cobrar esses empréstimos, tudo bem? A maioria desses empréstimos, né, foram feitos aí, né, para os senhores de engenho, tá? Então, esses empréstimos, eles também vão ser cobrados, tá? O Nassau, pessoal, ele vai contra, né, a essa medida, ele vai perder o seu posto e ele vai ter que retornar à Holanda, né, em 1644, tá? Todos esses eventos, certo, vão aumentar as insatisfações entre os colonos portugueses, certo? Então, todo esse contexto, né, e o aumento da insatisfação vai gerar a insurreição pernambucana. Tudo bem? Bom, esse descontentamento, pessoal, entre, né, os colonos, né, e os holandeses vai eclodir, vai explodir aí uma guerra aqui na colônia. Então, nós vamos ter uma guerra entre portugueses e holandeses. Tudo bem? É esse, né, a insurreição pernambucana, certo? E todo esse movimento vai contra a ordem estabelecida durante o governo de Maurício de Nassau. Tudo bem? Pouco tempo antes, pessoal, do conflito, né, a coroa portuguesa, ela tinha feito um acordo, certo? De ajudar e colaborar com a Holanda sobre os assuntos de guerra e os assuntos comerciais. Tudo bem? Só que, né, por esse motivo, né, no início desse conflito, né, a coroa ela não vai tomar partido dos colonos, porque ela tinha acabado de fazer, né, esse acordo com a Holanda. Tudo bem? Só que conforme, né, as vitórias, né, dos revoltosos se acumulavam, né, Portugal então vai passar, né, a enviar esforços para os colonos. Tudo bem? Em 1646, né, os holandeses eles são derrotados aí, né, na batalha, né, de Monte das Tabocas, né? Depois também eles vão ser derrotados, né, na Batalha de Guararapes, certo? E na Europa, né, a Holanda ela vai começar a perder espaço para a Inglaterra. Então, nesse momento, a Inglaterra aí estava despontando, né, como a grande potência da época. Tudo bem? Percebendo aí todas essas mudanças, o que o governo de Portugal ele faz? Ele vai se aproximar do governo da Inglaterra, vai dar apoio total aos rebeldes coloniais, certo? Para derrotar de vez aí os holandeses. Tudo bem? E os holandeses eles são derrotados definitivamente lá em 1654, tá? Com isso, os holandeses, né, eles são expulsos, né, aqui da colônia. Eles começam, né, a produzir então o açúcar, né, lá nas Antilhas. Como essa região ficava mais próxima, né, do continente europeu, o produto, né,
produzido nas Antilhas chegava na Europa, né, com um preço menor do que o nosso açúcar. Tudo bem? Aí, pessoal, o que vai acontecer, né? Os portugueses, né, com essa expulsão dos holandeses, eles vão aí, né, retomar o controle da colônia. Tudo bem? A concorrência holandesa, então, né, vai provocar, né, uma crise econômica, né, açucareira aqui na colônia. Tudo bem? Então, pessoal, essa crise econômica açucareira, né, vai ser consequência da invasão dos holandeses, certo? Tudo certo até aqui? Nós vamos ver, pessoal, também outro movimento, né, que vai acontecer nesse momento, né, na região onde se encontravam aí os holandeses, certo? Que vai ser aí a Guerra dos Mascates, tá? Então, rapidinho eu vou falar para vocês o que foi essa Guerra dos Mascates, tá? A presença dos engenhos mudou a paisagem e a economia da região nordestina da colônia portuguesa na América. Entre os séculos 16 e 18, a capitania de Pernambuco foi a maior produtora de açúcar da colônia e Olinda, sua sede, uma das vilas mais ricas da região. Senhores de engenho de Olinda influenciavam a vida política local e seus poderes se estendiam por toda a capitania. Com a chegada dos holandeses, esses senhores contraíram enormes dívidas com a Companhia das Índias Ocidentais, fato que levaria mais tarde à sublevação pernambucana. Com isso, nós vamos ter, né, os olindenses endividados. Tudo bem? A presença holandesa acabou por modificar a situação política de Pernambuco. Com as reformas feitas por Nassau, Recife passou de um simples povoado de pescadores, dependente de Olinda, a uma cidade urbanizada com portos, pontes, palácios e residências. E mesmo após a expulsão definitiva dos holandeses, Recife se tornou um grande centro comercial, fornecendo uma variedade de artigos importados. Os comerciantes portugueses que viviam no Recife passaram a ocupar assim a liderança econômica da capitania, lugar que pertencia até então aos senhores de engenho de Olinda. Endividados com os recifenses, a nobreza da terra, como se intitulavam os senhores de Olinda, referiam-se aos habitantes da cidade vizinha como mascates, por considerar o comércio uma ocupação inferior. Porém, eram a eles que recorriam em busca de financiamento, principalmente nas épocas de queda do preço internacional do açúcar. Clientes de sua importância econômica, os comerciantes do Recife passaram a reivindicar junto ao governo português sua autonomia política por meio da elevação do povoado à categoria de vila. Para Olinda, isso significava não só a perda do controle da capitania, mas também a possibilidade de se ver definitivamente nas mãos dos mascates, que teriam meios legais de cobrar suas dívidas atrasadas. Em 1709, o rei Dom João V elevou Recife à vila. A reação de Olinda não tardou a chegar. Uma tropa de 1000 homens invadiu a nova vila. Depôs o governador, exigindo o perdão das dívidas e a anulação dos atos do rei. Os recifenses revidaram, dando início ao conflito conhecido como Guerra dos Mascates. Apenas 2 anos de luta, né? No final
de 1711, Recife saiu vitorioso, tornando-se vila e futuramente a capital de Pernambuco, tá? Então, pessoal, essa, né, foi a consequência, né, da invasão holandesa aqui na colônia, tudo bem? Então, a gente para por aqui, façam o que tem que fazer e na próxima aula a gente começa a conversar sobre ouro lá em Minas Gerais, tudo bem? Até a próxima!